Vamos aqui agora para outra tela. Vem comigo, Léo, para a gente acionar ao vivo, a trazer aqui o Juno. Olha, depois que o IBGE divulgou os dados do censo demográfico, os municípios começaram a contestar esses números. Essas informações são contestadas. Inclusive, os prefeitos da região carbonífera se reuniram esta semana para discutir esse assunto. Eles alegam que o número de moradores é maior do que aquele que foi apresentado. Juno. Polêmica em relação ao IBGE e aos números que foram divulgados de forma definitiva nesta última semana. A gente começa falando do município de Laguna. Segundo informações lá do outro IBGE, que foi feito há mais de 10 anos atrás, Laguna teria mais de 50 mil habitantes, pouco mais que 50 mil habitantes. Nesse IBGE que foi divulgado, Laguna estaria com um pouco mais de 41 mil habitantes, uma redução de cerca de 17%. Segundo o IBGE, isso é por conta de que Pescaria-Brava se desmembrou de Laguna e aí, por conta disso, diminui o número de habitantes. Mesmo assim, a Prefeitura de Laguna acabou falando, dizendo que, de fato, mesmo com Laguna perdendo Pescaria-Brava, ela não perdeu tantos moradores, que Laguna ela segue crescendo, inclusive com moradores fixos chegando na cidade. A Prefeitura de Laguna conversa com o jurídico para saber de que forma contestar esta situação. Outro fato que chama a atenção é Criciúma. Segundo os dados ainda iniciais, que nós tivemos em relação ao IBGE desse ano, Criciúma teria cerca de 230 mil habitantes. Agora, no relatório final, bateu que Criciúma tem um pouco mais de 214 mil habitantes. O prefeito Clésio Salvaro não confirma esta informação, diz que não concorda com isso, porque os próprios dados do município, em relação a cadastro de saúde e outras informações que a prefeitura tem, mostram que Criciúma tem muito mais moradores que isso. O prefeito Salvaro chega a falar que Criciúma pode ter em torno de 240 mil habitantes. Então tem aí, de fato, uma diferença grande para o que o IBGE fala. O prefeito Clésio Salvaro também conversa com a sua equipe para contestar esta situação junto ao IBGE e pedir uma revisão. Outra situação é Balneário Arroio do Silva. Em Balneário Arroio do Silva, segundo o prefeito de Balneário Arroio do Silva, o censo vai colocar o município em uma faixa inferior na questão dos recursos. O município pode perder cerca de 4 milhões de reais se manter da forma que está. Também vai pedir revisão. Uma outra situação, Nova Veneza. Na verdade, a Prefeitura de Nova Veneza hoje confirma que tem 15.500 habitantes, diferente do que o IBGE fala. Então, por conta disso, também vai haver uma revisão em relação a esta situação. A Prefeitura vai buscar esta revisão. Segundo o prefeito de Nova Veneza, é um município que importa muita mão de obra, tem muita gente chegando para morar em Nova Veneza por conta das empresas, por conta do turismo, que está crescendo também, os restaurantes e tudo mais. Então, por conta disso, o município teria cerca de 15.500 habitantes, o que o IBGE não confirma, então também fica esse impasse. Todas essas prefeituras estão conversando com o departamento jurídico e tudo mais para ver de que forma vão pedir essa revisão. O fato é que os prefeitos não concordam com esse último censo 2023 e claro que a gente continua acompanhando esse assunto. Obrigado, Juno. Só para você ter uma ideia, o próprio IBGE divulgou lá uma estimativa de população brasileira e quando terminou agora com o censo deu uma diferença de 5 milhões de brasileiros. A estimativa do IBGE e os números reais divulgados do censo 2022.